Aleluia. Eu quero ler convosco a partir do versículo de número 36. Aleluia. Glória a Deus. Permita perguntar a você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Então eu também estou feliz com Jesus. Podemos dizer que graças a Deus que Ele nos concede a vitória por intermédio do seu Filho Jesus. É uma grata alegria estar mais uma vez aqui nesta casa de oração. Eu acredito que a última vez que estivemos aqui foi bem no comecinho da pandemia. Glória a Deus, A pandemia passou, foi vencida, sobrevivemos. E nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Quero prestar a minha alegria ao pastor Manuel. Nós chamamos de Manuelzinho, né? Mas agora é o pastor Manuel. Deus abençoe ao pastor Manuel, a missionária Neide, que nós chamávamos de Neidinha, e agora é missionária Neide. É um casal, uma família que nós conhecemos já há bastante tempo. E nós ficamos felizes com o projeto que Deus tem na vida desse casal, que é coisa boa, né? Deus continuando abençoando o pastoreio do pastor Manuel aqui. Deus abençoe ao pastor Job também, que a cada ano que passa está mais novo. Sem os dentes, mas... Glória a Deus. Pastor Job é gente boa. Foi um dos primeiros pastores que Jesus colocou no meu caminho aqui fora, depois que eu saí do presídio. E o pastor foi uma bênção para a minha vida e para a minha família. Confesso que eu não conheci o irmão Lucídio. Eu olhei assim e falei, eu conheci mais em algum lugar, mas o Manuel não fala que era você. Deus abençoe, irmão Lucídio. Está mais novo, parece, né? Glória a Deus. O irmão Lucídio é meu padrinho de casamento junto com a irmã Vânia. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Cadê a irmã Vânia? Está aí? Ô, glória, irmã Vânia. Deus abençoe. Glória a Deus. O Theo, cadê o Theo? Ô, glória. O Theo é uma bênção. Ô, família abençoada, né? Jovem também. Deus abençoe o Senhor, viu? Jovem abençoado. Lá no Cumbica está perdido por aqui no Carmela? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a minha esposa. Se coloca de pé aí, filha. É a nega mais linda do mundo. Ela comprou esse vestido só para fazer inveja para as irmãs. Olha que Deus. Aí o Bacuque, o Lucas, a nossa irmã Ruth também, que veio com a filha, né, do Carmelo. Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos ler o texto, irmãos. Atos 9, 36. Glória a Deus. Fala assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas diante de Deus. E aconteceu naqueles dias que ela, vindo a ficar enferma, em decorrente da enfermidade, morreu. E tendo-a preparado, a colocaram no quarto alto da casa, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens a lhe pedir que não demorassem em chegar e ter com eles. E levantou-se então Pedro, e partindo com eles, chegou, e o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando ainda estava viva. Mas Pedro, fazendo sair a todos, colocou-se de joelhos e orou. Colocou-se de joelhos e orou. Colocou-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Então ela abriu os olhos, viu a Pedro, assentou-se. Você diz amém. Meus amados, eu tenho uma breve reflexão com os meus irmãos. 10, 15 minutos é o suficiente. O texto que ora nós acabamos de ler, meus amados, faz parte de um enredo bíblico que envolve diretamente a vida e o ministério do apóstolo Pedro. Os irmãos são sabedores que aquilo que Paulo foi para os gentios, Pedro, ele foi para os judeus. Se por um lado
O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo para o povo gentil. Pedro foi o maior apóstolo para os judeus. A história da obra missionária no Novo Testamento, especificamente falando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, não tem como coluna, como base, como estrutura principal o apóstolo Paulo. Pelo contrário, a obra missionária, ela parte do apóstolo Pedro. Aleluia. O apóstolo Pedro aqui é um missionário de Deus. É o homem da obra missionária. É o grande homem que Deus levanta para a evangelização de pessoas. E a Bíblia diz que agora Pedro encontra-se em uma cidade chamada Lida. E a Bíblia diz que ele está ali para uma obra de evangelização. Ele se hospeda na casa de um homem por nome Enéas, que encontrava-se enfermo. E a Bíblia diz que a estadia de Pedro ali naquela casa vai render cura para aquele homem, libertação para aquele homem, salvação para aquele homem e para toda a sua casa. Pedro ainda persiste em ficar em Lida. Em contrapartida, em uma cidade não muito longínqua da onde Pedro estava, em uma cidade chamada Jope, estava ali uma mulher, aonde a Bíblia vai catalogá-la como discípula do Senhor, uma serva de Deus. E a Bíblia diz que ela vai ficar enferma, e em decorrência da sua enfermidade, ela morreu. E quando ela morre, alguém entende que Pedro poderia ser, de certa maneira, um socorro, uma providência de Deus para eles. E mandam chamar Pedro, mandam buscar Pedro. E quando Pedro chega, cheio de Deus até a alma, o tutano, a Bíblia diz que Deus usa este homem de Deus para uma grande obra de ressurreição, de restauração. E um enredo, um cenário, uma história que tinha tudo para acabar em tragédia, em morte e em insucesso, terminou com um culto de ação de graça, testemunho de vitória, e o Senhor foi glorificado. O texto eu já acabei de discorrer todinho para você agora. Porém eu preciso ater-me aqui a algumas lições importantes que esse texto ele me apresentou. O Senhor fez saltar aos olhos e arder o meu coração algumas lições rápidas que todos nós precisamos entender para sairmos aqui mais abençoados do que já estamos. Primeiro, a minha oração é que Deus volte a levantar no seio da sua igreja. Aleluia. A minha oração é que Deus volte a levantar na igreja, nos púlpitos, nos altares, pessoas como Dorcas. Dorcas é um tipo de crente, é um tipo de obreiro que não pode morrer. Nós não podemos deixar as nossas Dorcas morrer. Aleluia. Nós não podemos deixar as nossas Dorcas entrarem em extinção. Nós não podemos deixar as nossas Dorcas sumir da nossa vista. Porque Dorcas aqui, ela é uma ferramenta utilitária na obra de Deus. É uma ferramenta gloriosa, poderosa para o Evangelho e para as almas que estão perdidas. Dorcas é aquele tipo de crente que eu e você precisa ser. Aleluia. Dorcas é um tipo de obreiro que eu e você devemos labutar para ser. Aleluia. Dorcas é um tipo de cristão que nós não podemos deixar morrer no meio da igreja. Para nós entendermos a importância de Dorcas, é importante entender o espaço geográfico que Dorcas vivia, morava, residia. O texto nos dá a informação que ela residia numa cidade chamada Jope. Pastor, aonde ficava Jope? Jope era uma cidade marítima, era uma cidade litorânea, era uma cidade portuária. Ela ficava
madeira